Olá pessoal, vamos dar sequência aqui então no nosso conteúdo de Excel. Apenas recapitulando aí o que a gente falou no vídeo anterior, a gente construiu essa tabela aqui de alunos e notas, né? Onde a gente aprendeu a função soma. Só dar uma breve relembrada aqui na fórmula. A função soma, você seleciona o intervalo de notas ou números, né? Valores que você quer somar dentro aqui do parênteses. O sinal de 2 pontos aqui significa que você está indo de uma célula até a outra, né? Então, nesse caso aqui, a gente está indo de B2 até E2. Está selecionando um intervalo de valores que você quer somar. Essa é a função soma. A gente também deu o exemplo fazendo a soma com sinal aritmético, né, de adição, que também traz o mesmo resultado, mas se torna inviável quando você tem muitos valores para selecionar. A gente também aprendeu a função média, que a estrutura dela basicamente é muito parecida com a soma, a diferença vai ser o resultado mesmo, né? Nesse caso a gente selecionou o intervalo de B2 até E2 para essa linha, e ele trouxe a média dessas 4 notas selecionadas. E aqui a gente fez a nossa função lógica, né? Nossa condição lógica, onde a gente avaliou se a média do aluno era maior ou igual a 5 e retornava aprovado caso fosse positivo e reprovado caso fosse negativo, né? Então essas foram as 3 fórmulas que a gente aprendeu na aula anterior. Hoje a gente vai fazer uma situação que basicamente a gente junta a função soma com a função C. A gente vai somar caso atenda alguma condição. A função soma C ela vai fazer uma soma caso a fórmula atenda algum critério que a gente pré-especificar, né? Como assim? Então, por exemplo, na função C que a gente fez anteriormente, ele só iria trazer aprovado se a nota fosse maior ou igual a 5, a nota média. Caso contrário, ele ia trazer reprovado. Na função soma C, ele só vai somar se eu atender uma condição que a gente especificar, né? Então, no caso, o que a gente vai fazer? Eu quero saber a soma das notas dos alunos que foram aprovados apenas. Eu poderia muito bem separar esses alunos aqui que estão aprovados dos reprovados e fazer essa soma manualmente. Mas numa situação onde a gente tem muitos registros, isso aí se torna inviável, né? Então, a gente pode usar a função soma C. Como que é a estrutura? A gente sempre inicia com o sinal de igual para todas as fórmulas e funções. E a gente digita soma C e ela já aparece aqui. Então vamos lá, pessoal. Então no caso da função soma C, ela vai somar caso alguma condição lógica seja atendida. Como assim, Marcos? A gente vai montar a estrutura dela aqui e eu vou explicando os atributos que a gente vai informar e vocês vão entender melhor. A gente sempre inicia a nossa fórmula com sinal de igual. Nesse caso a gente vai usar a função soma C. E aqui ele traz uma breve descrição do que essa fórmula faz. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Então, como assim? Aqui, o primeiro atributo que a gente precisa informar é o intervalo. Qual que é o intervalo? O intervalo é a coluna ou a tabela que tem a nossa condição. Qual que é a nossa condição no caso? A gente só vai somar os alunos que estejam aprovados, né? Então, eu quero somar a nota dos alunos que foram aprovados, a nota média deles, né? Preciso somar a média dos alunos que foram aprovados. Então, a condição que eu tenho a validar é o campo situação, é a coluna I. Eu preciso saber se ele está aprovado, então essa é a minha condição. Então eu seleciono a coluna, se eu posicionar o mouse aqui em cima da coluna, ele vai aparecer essa setinha para baixo. Selecionando ela, ele vai selecionar a coluna inteira. Perceba que aqui dentro da estrutura, ele selecionou o intervalo de I até I, porque é a coluna inteira. Selecionei o meu intervalo e agora eu digo qual que vai ser o critério. Pressionando ponto e vírgula eu mudo para o próximo atributo. E aí agora eu digo qual é o critério. O que eu vou filtrar nessa coluna? Eu quero filtrar o aprovado. Lembrando que todo o texto dentro de uma fórmula ele tem que estar entre aspas, tá, gente? Então, dentro da coluna I, que é o nosso intervalo, eu selecionei qual é o critério que eu vou usar para fazer a soma. E o critério é que ele esteja aprovado. Pressiono ponto e vírgula e aqui ele pede qual é o intervalo da soma. Ou seja, qual é a coluna que eu vou somar caso essa condição seja atendida, caso o aluno esteja aprovado.
eu quero somar essa nota média, então eu seleciono a coluna inteira da média. Ao finalizar eu fecho parênteses, pressiono Enter. Aqui ele vai somar todos os alunos que estão aprovados. Tá, gente? Aqui eu coloquei essa condição e o aluno aprovado. Eu poderia fazer dessa forma também. Eu poderia escrever aprovado e reprovado. E ao invés de eu escrever dentro da fórmula, eu poderia apagar isso e selecionar a célula onde eu escrevi esse texto. No caso aqui a K2. Ele traria o mesmo resultado. Então dentro do soma C eu especifiquei qual era a coluna que tem um critério que eu vou avaliar, qual a célula que tem o filtro, né? Nesse caso aqui é a célula que está K2, que tem o aprovado, e a coluna H é onde tem o intervalo que eu vou somar caso essa célula seja atendida, caso ele encontre essa célula aqui dentro. O mesmo pode acontecer aqui para reprovado. Então eu seleciono a alça de preenchimento, arrasto para baixo e ele vai somar apenas os alunos que foram reprovados. Também é possível realizar com essa mesma lógica a fórmula média, fazendo a média C, a mesma estrutura. Eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse valor para baixo para a gente não perder e faço aqui da mesma forma, igual média C, tá aqui embaixo. Descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição. É a mesma estrutura da soma C. Se vocês perceberem aqui, tem o intervalo, o critério, que vai ser o mesmo, e intervalo da média. Então, qual que é o intervalo principal? É o campo situação, porque é aqui que eu vou validar se o aluno está aprovado ou não. Ponto e vírgula. Seleciono qual é o critério. Posso selecionar essa mesma célula aqui para ficar mais fácil de visualizar. Primeiro eu quero saber quem foi aprovado. Ponto e vírgula. E qual é o campo que ele vai tirar a média? É a coluna H. Fecho parênteses. Pressiono Enter. A nota média dos alunos aprovados, de um modo geral, é 6,35. Se eu arrastar o mouse para cá, ele já traz a condição para o reprovado. Perceba que eu não precisei mudar o intervalo de aprovado para reprovado. O próprio Excel já entendeu. A gente vai entender isso um pouco mais para frente, quando a gente estiver estudando sobre referências. O Excel ele já entende isso. A gente vai entender um pouco mais para frente como travar a referência. Isso é um assunto um pouco mais complexo que a gente vai ver posteriormente. O que eu preciso que vocês entendam realmente é a estrutura, como ler a fórmula, de maneira que você consiga identificar quais atributos ela precisa para trazer o resultado que você quer. Então aqui a função soma C, ela vai somar caso uma condição seja atendida. E a função média C da mesma forma vai trazer a média de um intervalo de valores desde que uma situação seja atendida. Beleza? É isso, pessoal. Então esse aí foi o conteúdo de hoje. Eu acho que com essas fórmulas aí que a gente já aprendeu, vocês já conseguem fazer bastante coisa. Eu sugiro que vocês tentem fazer, né? Vão pausando o vídeo, vão tentando fazer aí no computador de vocês. É importante essa prática para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo. Eu vou tentar disponibilizar posteriormente esse material para vocês lá no grupo do Telegram, para ficar mais fácil de vocês acompanharem com os exemplos que a gente teve aqui no vídeo. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer aí também, tentem trazer situações que vocês acham que vai funcionar da mesma forma. Se tiver dúvida, manda pra gente lá no grupo. E no próximo vídeo, a gente vai fazer a função PROC-V, onde a gente vai trazer a turma do aluno aqui de uma outra base de dados, né? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o PROC-V, que é uma fórmula um pouco mais complexa, mas creio que seja mais utilizada aí no Excel. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.